Com muito prazer. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um abraço aqui especial ao nosso Jorge Viana, que vou me reportar neste dia consagrado à água. E exatamente o nosso pronunciamento versa sobre este grande dia. 22 de março, celebramos o Dia Mundial da Água, talvez o maior exemplo de contraste entre a fartura e a escassez com que convivemos. E o nobre senador Jorge Viana, que eu me refiro aqui, fartura em água, o trópico úmido do nosso país, a sua ileia, a nossa ileia amazônica, aquelas bacias hidrográficas, com tanta fartura de água. E nós outros, no semiárido, no trópico semiárido, com tanta escassez dela. Recentes estudos, senhor presidente, promovidos pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, prevêem que até meados desse século, mais da metade da humanidade habitará regiões com escassez de água doce. Mais da metade, ou seja, mais de 3 bilhões e 500 milhões de seres humanos em todo o universo. Os motivos são muitos. Dentre eles, senhor presidente, o aumento populacional associado à expansão do consumo, as mudanças climáticas e a má gestão das fontes naturais da água. Segundo a Organização das Nações Unidas, o acesso à água limpa e ao saneamento básico são direitos essenciais. Direitos essenciais, os direitos humanos para a vida, para a redução da pobreza, para o crescimento sustentável e para o alcance de todos os objetivos do desenvolvimento do milênio. Senhoras e senhores senadores, de toda a água da terra, apenas 3% é doce. E dessa quantidade de 3%, 2,5% estão presos nas geleiras, restando apenas 5% disponível para o consumo humano. Parece pouco, esses 0,5%, mas é quantidade suficiente para os mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. O problema está na distribuição desigual, enquanto uma parcela da população tem água de sobra, como nós nos referimos aqui, à Amazônia, outra significativa parcela sofre com a escassez desse bem essencial, como eu me referi também no outro extremo, o semiárido brasileiro. O desenvolvimento desordenado e as mudanças climáticas estão agravando o problema. A falta de água está no epicentro das grandes crises humanitárias. Nesta semana, senhor presidente, Brasília e o Brasil estão no centro das atenções, por sediar a 8ª edição do Fórum Mundial de Água. Seu tema central é o compartilhamento da água. O encontro, senhor presidente, discute os caminhos para a preservação e uso racional de nosso bem maior. Representantes de mais de 70 países participam deste fórum, realizado pela primeira vez na América Latina. E aqui eu faço um momento de reconhecimento, de gratidão, iniciando pelo nobre senador Jorge Viana, que ao lado do atual governador do Distrito Federal, então senador da República, juntamente
com Aloysio Nunes Ferreira, na França, na cidade de Marsella, lutavam, todos os três, ao lado de outros bravos latino-americanos, mas principalmente esses três senadores, com assento aqui nesta casa, trouxeram, no momento da realização do 7º Fórum Mundial da Água, lutaram e trouxeram para o Brasil, pela primeira vez na América Latina, este grande fórum que se realiza aqui nesse instante e nessa semana. Então, eu queria, muito obrigado, na senador, pessoa do nobre presidente Jorge Viana, tributar esse reconhecimento à luta sua e dos demais senadores que eu me referi aqui. Muito obrigado. Eu estou aqui atento ao discurso de Vossa Excelência, senador Armando Ferro. Você é um homem que a gente pode dizer um brasileiro de raiz. É do Nordeste, está lá no nosso Piauí, mas tem uma história de vida que eu sei muito vinculada àquilo que o Brasil tem de mais bonito, que é o nosso povo, que é a essência. E tratar do tema da água, como Vossa Excelência está tratando, fala com propriedade de algo que é essencial à vida. Eu quero agradecer esse reconhecimento. De fato, o senador Rodrigo Hollenberg, hoje governador, o ministro hoje, senador e ministro hoje Aloysio Nunes e eu, nós estivemos lá junto com o Vicente, da Ana, com tanta gente, o próprio governador Agnello na época, depois foi na Coreia do Sul para trazer esse fórum para cá. Hoje é o Dia Mundial da Água, ontem foi o Dia Mundial da Floresta. E amanhã é o encerramento do fórum. Eu, inclusive, vou falar daqui um pouco, ler o manifesto parlamentar, daí da tribuna de onde Vossa Excelência está fazendo o pronunciamento, e fui convidado para participar da cerimônia de encerramento amanhã, inclusive fazer uso da palavra, em nome do Senado. E vou procurar fazer, levando em conta o que eu tenho ouvido de parlamentares, de colegas como Vossa Excelência, que esteve lá conosco na conferência que fizemos no dia 20, e é muito, muito importante, porque nós tomamos uma atitude de fazer com que a água seja, de fato, um direito humano. Eu estou, inclusive, com a emenda à Constituição aqui no Senado, com esse propósito, ou nós vamos pagar muito caro, nós vamos pagar com mais vidas. Essa insensatez de não ter sustentação no planeta, no uso dos recursos naturais, na atividade humana, que gera a mudança do clima, que está levando à mudança do clima, a destruição de florestas, e ameaça milhões de seres humanos que não têm água para beber e não têm saneamento básico. Eu cumprimento Vossa Excelência e muito obrigado pelas palavras generosas, senador. Eu peço permissão para incluir no meu pronunciamento as palavras que Vossa Excelência acaba de pronunciar. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o desenvolvimento desordenado e as mudanças climáticas estão agravando o problema. A falta de água está no epicentro, como disse anteriormente, das grandes crises humanitárias. O Brasil, senhor presidente, que concentra 12% das reservas de água doce do mundo, deve discutir o tema com máxima brevidade, como Vossa Excelência vem fazendo ao longo de sua atuação parlamentar aqui no Senado da República. Somos um lamentável exemplo da falta de saneamento básico, desigualdade na distribuição da água e inadequado manejo dos nossos mananciais. O Senado Federal tem participação de destaque neste evento que me referi. Criamos, como é do conhecimento do nobre presidente Jorge Viana, uma comissão temporária dentro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual Vossa Excelência é o presidente, presidida, como disse anteriormente, por Vossa Excelência, e nesse instante preside esta sessão, para discutir como esta Casa pode contribuir na gestão e preservação da água. Abracei, senhor presidente, a causa da gestão hídrica desde o início do meu mandato. Logo, não poderia haver momento mais oportuno para anunciar que, depois de 19 anos de luta, o Piauí, o Maranhão, o Ceará assinaram o Pacto para a Gestão Integrada
dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Assinaram, como Vossa Excelência sabe, 2 governadores do vosso partido, o governador Camilo Santana, o nosso querido governador Wellington Dias e o governador do Maranhão, Flávio Dino. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos já aprovou a criação do Comitê Gestor da Bacia, a segunda mais importante da região Nordeste, após a bacia do Velho Chico, do Rio São Francisco, que engloba esses 3 estados, essa bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, 223 municípios do Piauí, 38 municípios do Maranhão e 19 do Ceará, alcançando cerca de 4,5 milhões de habitantes. O comitê, senhor presidente, seguirá um modelo inspirado nas melhores práticas mundiais, promovendo a gestão compartilhada entre o poder público, os usuários da água e a sociedade civil organizada. Aproveito, portanto, este ensejo para pedir à Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Michel Temer, que assine o decreto de criação do Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, neste momento revestido de grande simbolismo, em que ocorre o 8º Fórum Mundial de Água em nosso Distrito Federal, aqui na capital, Brasília. Apresentamos também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto, aliás, é projeto de lei número 67, de 2017, que visa normatizar a revitalização da bacia do Rio Parnaíba, já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo desta Casa, agora em análise na Comissão de Meio Ambiente. Nosso Rio Parnaíba, senhoras e senhores senadores, sofre com o desmatamento, com o assoreamento e a poluição, e não podemos nos omitir na luta pela preservação do velho monge, que é o nosso querido Rio Parnaíba. Temos nesta casa, senhor presidente, mais de 60 propostas relacionadas ao tema água, que tem sido uma grande preocupação do nobre senador que preside essa sessão, o nosso Jorge Viana. Certamente, senhor presidente, o Fórum Mundial motivará a aprovação dessas matérias e de outras correlatas ao tema. No Brasil, o fenômeno da seca sempre esteve associado ao Nordeste. Entretanto, nos últimos anos, o drama se espraiou pelo país e várias regiões enfrentam problemas com a estiagem de chuvas. Por coincidência, senhor presidente, quero aqui lembrar, quando Vossas Excelências estava em Marselha, na França, tive a oportunidade, juntamente com o governador do Piauí, Wellington Dias, de ir a São Paulo. E naquele ano de 2014, São Paulo se deparava com uma grande seca. Uma grande seca, o estado de São Paulo. Como nós outros, eu vi aqui agora a nossa querida e estimada senadora Ana Amélia retratar que uma região do estado do Rio Grande do Sul, veja bem, me parece que é na região de Bagé, está sofrendo uma grande seca. É realmente um país de contradições. Regiões ricas, abundantes em água, e outras também padecendo da escassez dela, e regiões que nunca imaginávamos, como Rio Grande do Sul e São Paulo, passar por problemas tão graves de escassez hídrica. O que isso nos preocupa e nos torna relevante cada vez mais o fórum que se realiza aqui em Brasília. Neste contexto, senhor presidente, eu me permitiria
destacar outra bandeira da minha atuação parlamentar, que é a luta pela implantação da Adutora do Sertão, que pode ser a solução definitiva para o drama secular da seca do semiárido piauiense. A partir da exploração do aquífero Cabeça no Vale do Gurgueia, podemos levar água de excepcional qualidade para consumo humano de cerca de 600 mil pessoas, compreendendo aí 51 municípios piauienses. Após um árduo caminho, conseguimos viabilizar a elaboração dos estudos e viabilidade técnica, econômica e ambiental desta adutora, ponto de partida para esta importante ação de infraestrutura hídrica. Temos de considerar ainda outras soluções, essa de caráter regional, como a transposição das águas do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, tema de audiência pública por nós proposta, realizada na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo em dezembro do ano passado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o tema água se reveste de tamanha importância que deve ser foco de nossa atenção todos os santos dias. Precisamos cuidar e preservar nosso bem mais precioso. Não há sociedade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não há sociedade justa e harmônica sem água acessível para o pleno usufruto de toda a população. Expor os problemas e trabalhar na busca de implantação de soluções é crucial para transformarmos a inaceitável situação vivida por significativa parcela da população mundial. Com planejamento, senhor presidente, e foco, podemos equilibrar esta balança, hoje tão paradoxal, da escassez de água em algumas regiões e países versus abundância em outros países e em outras regiões. Era esse, senhor presidente, o pronunciamento que tínhamos a fazer hoje, no dia consagrado universalmente para o Dia da Água. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Elmano, pelo pronunciamento, porque eu acho que nós precisamos todos falar, tomar atitudes, como fez Vossa Excelência, foi lá, está aqui hoje. Amanhã é o encerramento do Fórum Mundial da Água. E só dessa maneira que nós vamos fazer algo. São 7 anos de seca no Nordeste. Brasília tendo racionamento. E nós não vamos... Eu vou falar daqui um pouco. Quando estava o presidente Lula na presidência da República, foi a primeira vez que nós tivemos um orçamento com robustez para tratar de água potável para as pessoas e saneamento básico. Mas, nesse tempo que o presidente Lula sofre a maior injustiça que eu já vi alguém sofrer, eu faço questão de lembrar, na época dele, de 2007, depois até o governo da presidente Dilma, 2015, foram aplicados 104 bilhões de reais para água e saneamento, alcançando 50 milhões de brasileiros. Mas sabe o que é que acontece hoje? O orçamento para água e saneamento não existe. É menos da metade do que tínhamos há 3 anos atrás. É uma situação difícil e que nós temos que trabalhar juntos para mudá-la. Parabéns para Vossa Excelência. Com a permissão de Vossa Excelência, lembrar um fato que eu considero reputa a mais alta relevância. Há 108 anos atrás, criou-se no Brasil, na região Nordeste, o Departamento Nacional de Obras Contas Secas. Aliás, era Inspetoria Federal de IOCS, Inspetoria contra as Secas, depois Inspetoria Federal, e este órgão agoniza. Deve morrer, senhor presidente, segundo o testemunho, aliás, documentos assinados pela Associação
dos servidores do DENOX, aquele departamento, quase todos aposentados. Um órgão que tinha 7.000 e tantos servidores, hoje tem 1.200 e devem aposentar-se durante este ano quase 800 servidores, ficando na instituição, que teve 7.000 e tantos servidores, somente 500 e poucos. Uma instituição criada não para combater a seca, mas para enfrentar o drama secular da seca no Nordeste. E vemos esta instituição agonizando. Daí, creio que temos na presidência desta casa o nosso senador, nobre senador Eunício Oliveira, do Ceará, onde abriga a sede do DENOX. Quer dizer, nós temos que reverter essa situação. Vossa Excelência, nós temos também aqui o Zé Pimentel, que estudou profundamente a situação do DENOX. Então, creio que é oportuno, neste momento, quando falamos em água versus a escassez dela, voltarmos a discutir sobre a vida, a permanência, a revitalização dessa instituição que foi responsável por todos os açudes construídos ao longo dos últimos 100 anos em todos os estados do Nordeste. É apenas uma lembrança pela oportunidade. E agradeço a Vossa Excelência pelo tempo extra a mim concedido.